É né? verdade, eu gostaria que você já amigos e convidados, na verdade, amigos pioneiros da nossa cidade e defensores da nossa cidade, na verdade, né? Eu gostaria que você chamasse eles aqui para o pessoal saber, que enquanto isso eu vou virar aqui a câmera para o pessoal já olhar para saber quem é. Beleza. Olha, nós temos aqui o presidente da única entidade que eu conheço, não é só aqui de Valparaíso, não, né? Da região do entorno sul. Pode até ter outra que eu desconheço, mas assim, voltada para a defesa e a valorização da fauna, flora e o meio ambiente, né? O cuidado, a defesa do meio ambiente aqui na nossa região. Até hoje, eu só conheço a OSAF, que é a Organização Social da Fauna e da Flora, presidida pelo doutor Carlos, né? Doutor Carlos está aqui com a gente. Bom dia, doutor Carlos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E o doutor Carlos veio com a sua assessoria aqui do lado. Como é que é o nome da... Samara. Dona Samara. Dona Samara, que tá sempre junto aí nessa luta aí. E a gente vai perguntar primeiro, Denis, o que é o OSAF, né? Porque tem pessoas muitas pessoas na nossa cidade sabem, porque já sabe o trabalho de longos anos que ele vem fazendo com a sua equipe. Mas tem pessoas que são jovens, mudaram agora, não sabem. A cidade é pujante, ela vai crescendo a cada dia que passa, então é bom que ele passe essa informação para quem não conhece passar a conhecer. Quem conhece já sabe o trabalho dele. Bom dia, doutor Carlos, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Carrafito? Tudo bem, graças a Deus. Depois de um longo tempo, verdade, novamente estamos aqui para uma nova... Apesar que nós estivemos pessoalmente em outros locais, mas na rádio já tinha um tempinho que você não vinha. Um bom tempo. Bem, a OSAF é uma organização fundada desde 1995. Eita, eu não era nem nascido ainda. É verdade. Isso não é verdade, né, doutor? Aí o que acontece? Ela teve apoio da Ruth Cardoso. Ela nos ajudou a se tornar... A Ruth Cardoso, para quem não sabe, porque o jovem não sabe quem é, né? Não porque sabe. Ela já faleceu. É a ex-primeira-dama da nossa cidade. Não, é a esposa do Fernando país, Henrique Cardoso. Do país, aliás. Do Brasil. O homem que criou, foi esposo do homem que criou o Real, né? Fernando Henrique Cardoso. Aí, que, aliás, nós temos o privilégio de conhecê-lo, né? Aí o que ocorre? Com os movimentos que a gente vinha fazendo dentro do Valparaíso, a gente foi ficando conhecido. Sim. Motivos pelos quais coisas erradas na natureza. Certo. O nosso município de Valparaíso são 72 quilômetros quadrados, certo? Certo. É o menor município do Brasil. Não. Sabia disso, né, Felipe? Não. Não, tem o menor. Primeiro o Goiás, número, né? Eu não sei de onde você tirou esse número, assim, porque o Valparaíso tem 61,45 quilômetros quadrados, 450 quilômetros quadrados, não é nem 61,5. Ele é o segundo menor do estado de Goiás. Tem o município de... Como é que é? Anhanguera, não, Vilas Boas, parece que aqui indo, que é menor do que Valparaíso, no estado de Goiás. Mas tem menores ainda do que Vilas Boas no país, mas em Goiás. Tanto que a nossa zona rural... Bom, importa que é pequenininho, né? Importa que é pequeno. E, aliás... Já não tem mais nenhuma área para se plantar aqui, né? Não se tem. Acabou a parte rural. Lourdes Meireles seria, assim, o pulmão do Valparaíso, que deveria ser conservado. Mas, infelizmente, o que acontece? Foi crescendo a estrutura de Valparaíso, foram exterminando as minas d'água existentes. Aí, o que acontece? A fauna vai sumindo, a flora vai sumindo, isso aí vai trazendo prejuízo para a natureza. A erosão vai chegando. A erosão também vai chegando de grandes proporções, que deveria ser tratado com carinho. Ali existia 22 nascentes no Bar Batimão. A esse local com as 22 nascentes seria um local que deveria ser preservado. Lutei bastante dentro da Câmara dos Vereadores para que se tornasse Olhos d'Água da Matinha da Esplanada 3. Foi votado, a Leda Borges era vereadora, deram esforço total de fazer com que se tornasse um parque. Mas quando foi ver, foi feito um leilão.
que a terra pertencia em Col, era massa falida. Lidei dentro do Ministério Público, tentei convencê-los para poder conservar, não fazer o leilão, não deixar fazer e separar aquela área para que seja preservada. Mas o que ocorreu? Não aceitaram de fazer isso. Deixaram correr à vontade. Especulação imobiliária venceu, né? Venceu, acabou com tudo. Fizeram o leilão, o pessoal se apropriou da área, não fez a lição de casa. A lição de casa, o que seria? Teria que fazer uma galeria de águas pluviais, cuidar do bem que estava ali, e não foi feito isso. Então, dessa forma, houve uma destruição da área, com mais de 12 metros de profundidade, mais 6 metros onde a água bate, que a água que corre da BR-040 acaba caindo dentro da estrutura do terreno. E aí, essa quantidade de água que vem caindo e vem aumentando, cada vez mais que impermeabiliza Santa Maria, o que acontece? Aumenta o volume de carregar tudo que tem lá dentro. Aí as nascentes vão secando. É isso que está acontecendo. Bom, Carlos, não, eu queria saber... Qualquer dia não tem mais água. Não tem mais água para beber, mas tem muita lama para derrubar tudo. A pergunta que eu faço, Carlos, não existe uma autoridade maior naquela área ali do que você aqui, porque a gente acompanha o seu trabalho há muitos anos. Alguns gostem ou não, mas a verdade tem que ser dita. A pessoa que disser que conhece melhor aquilo lá do que você está mentindo. Agora, a pergunta que eu te faço, nós temos um imbróglio jurídico aí, você que é bacharel em direito, né? Então você conhece. Primeiro, a água que desce vem de outra unidade da federação. Aí já tem um problema. Entra em Goiás. O estado de Goiás também colabora, porque tem uma distância até aumenta, né? É como se fosse a Foz lá do outro lado, e aqui vai aumentando, agregando novas ruas que enchem d'água e vem jogando a água. Aí a pergunta que eu te falo, vem de uma outra unidade da federação, quem é o responsável? Se vem de Brasília, se junta com o do município de Valparaíso de Goiás, mas cai num terreno particular. E aí, o que o Ministério... Eu sei que você já há essa discussão no Ministério Público. Quem é responsável? E mais, tem um outro agente no meio, né? É de responsabilidade do governo federal. Então, nós temos aí uma unidade da federação, que é Distrito Federal, uma unidade municipal do estado de Goiás, que é Valparaíso. Nós temos uma BR, que é de responsabilidade federal. Temos um acidente, vamos botar assim, ecológico, né? Uma agressão brutal ao meio ambiente, que também é de responsabilidade federal ou estadual, da SEMAR, né? Vamos botar aí a figura do estado também. Então, nós temos aí 5 agentes envolvidos. Para resolver a situação, na sua opinião, o que precisa para resolver a situação dessa erosão gigantesca que ameaça um empreendimento comercial, que é o Brasil Center Shopping, ameaça a própria BR-040, ameaça vidas, porque ali para mim é uma tragédia anunciada. Sim. A qualquer momento vai se abrir uma cratera no meio daquela BR ali, vai morrer gente. E essas pessoas hoje, que têm a capacidade, o conhecimento e a autonomia para resolver, serão indiretamente ou diretamente assassinos, porque estão vendo a coisa acontecer e estão esperando, negligenciando as suas funções de ofício. Aí eu pergunto ao senhor, quem é o responsável por aquilo ali e como pode ser solucionado aquilo? Bem, Fred, o que eu tenho que dizer, faltou mais um itemzinho. A ferrovia é federal. A ferrovia também está ameaçada. Está sendo ameaçada. Tudo que a gente previu em 2006, que a gente Vamos pôr mais um. O Poder Judiciário e o Ministério Público também estão acompanhando, tem poder de decisão, mas também estão aguardando o desenrolar, né, até quando
vai acontecer a como tragédia. Como se já está em alerta vermelho... Bom, já a devia tragédia ter vai tomado- acontecer, vai a gente já sabe acontecer, disso. Vai acontecer. E nós estamos falando reiteradamente É. o tempo inteiro, e o senhor tem avisado os órgãos, e a gente está denunciando aqui na rádio, É. agora na rede mundial de computadores, É. mas com certeza vai acontecer, não vai, doutor? Vai acontecer, com certeza. Com certeza vai acontecer. Então, o que que ocorre? É um solo frouxo. Nós juntamos com o Rodolfo e o doutor Ademir, que é geólogo e trabalha junto com a organização. Fizemos uma análise geral da situação do terreno, né, em si. E o que que constatamos? Vai ocorrer, de repente, com uma chuva mais violenta, que já levou todas as manilhas de jogar água lá dentro, que foi errado ter feito isso por essa manilha lá, e sim fazer uma galeria de águas fluviais desviando. O que pode ocorrer nessa área? A mata que vai sumindo, vai descendo, no turbilhão, onde tem a ferrovia, se chegar em Tupi, vai acontecer uma tragédia maior do que a gente está pensando. Porque o que passa na ferrovia? Álcool, gasolina, Verdade. diesel, fuóio, Terra. terra. Minério. Aliás, essa terra é minério para É minério. ser tirado do material, que isso já vem há anos sendo carregado. Então, o que ocorre? Se chegar em Tupi, aquele turbilhão lá embaixo, a via férrea vai descer. E se passa uma locomotiva carregada com esses produtos, Na hora. vai ser uma explosão enorme de Uma Valparaíso. tragédia realmente anunciada. Vai ser anunciado. Esses fatores a gente comunicou à doutora Oriane, desde o tempo da doutora Marivane, que a gente vem batendo nisso, a doutora Claudine, Queria ressaltar e que a ninguém doutora toma Elianson, providência. ele está se referindo a promotores de justiça da nossa cidade. Aí o que ocorre? Se não tomar as providências devidas e cabíveis, a verba existe. Pode ir no Ministério da Cidade e buscar essa verba para se fazer alguma coisa, para tomar as iniciativas certas. Mas as autoridades não tomam. Correto? Agora, Pelo menos até agora, né? pôr a culpa só no dono do terreno, eu não concordo. São 5 proprietários. O Ricardo é o que tem a maior parte. O Walter tem uma pequena parte. O Edinho tem uma pequena parte. Então, o que ocorre? O Edinho é até advogado. Aí, o que ocorre? Estão agora pressionando para tomar o terreno para consertar. A única área que tem ali de comercial de grande valor é essa área. O que eles falam? Eles falam que não consegue fazer a obra necessária lá por conta dele ser particular? Bom, no começo, com 1.200.000, cujo meu primo era médico do Fernando Henrique, ele morava no Vila Branche, o doutor Ivan Oliveira. Era médico do HFA e trabalhava no Palácio da Alvorada, tratando a dona Ruth Cardoso e o Fernando Henrique, que tinha pressão alta. Bom, aí conversando, ele vinha descendo aqui no tempo da chuva, com um ômega, um carro zerado. Foi parar lá no Costa, onde hoje é o supermercado Costa. Certo. Perda total no veículo. O Fernando Henrique mandou recolher o carro e, conversando sobre isso que aconteceu, o Fernando Henrique falou assim: Ivan, você me passa no anexo 1, você vai pegar um documento, fundo perdido, 1.200.000. Entrega para o prefeito. Pede para alguém acompanhar, preencher esse papel. Meu primo, chegando em Valparaíso, me entregou o documento. Eu peguei o documento, fui até o Zé Valdés e falei para ele: olha, preenche isso aqui e eu preciso levar imediatamente para entregar para o meu primo. Deixa eu explicar para as pessoas que estão em casa e na rede mundial de computadores. Zé Valdés foi o primeiro prefeito de Valparaíso de Goiás. Eleito. Que já teve prefeitos aí indicados, né? O que ele fez com o papel? Não, administradores. Administrador. Seu Carlos, eu estou vendo aqui o documento, eu preciso analisar com a contabilidade, com o pessoal aqui, eu não posso fazer nada. Eu vou guardar isso aqui e vou tomar providência. Engavetou o documento. Até hoje. Até hoje não tomou providência. Fizemos ofício que era de urgência, urgentíssimo. Também não. Porque não tomou providência. Bom, nesse ínterim do que aconteceu, não se podia fazer nada se ele não assinasse o documento para poder dar início Dá disso andamento, aí. né?
Bom, muito bem. Entramos dentro do DENIT, batemos em cima. Veio a verba também. Não foi feito, porque a área era particular, não pertencia à prefeitura, nem ao governo federal. Muito bem. Ficou parado, nisso entrou os que iriam cuidar da BR-040, certo? E parou no espaço. A erosão foi tomando proporção, Sim, foi aumentando cada essa vez empresa mais. que assumiu aí a rodovia. ela acabou ficando esse tempo todo aí e não fez absolutamente nada também. A Nada. via 040, né? Aí nisso, Entrou e saiu e não fez nada. aí nisso saiu o primeiro PRAT. Fui chamado porque eu entrei com ação. Pois é. Aí está aquele acúmulo de papelada, nada aconteceu. Os proprietários acabaram assinando. Era um valor de uns 8 milhões para consertar. Certo. Eles tinham vendido para fazer o shopping, deram iniciativa de construir o shopping e ficou parado todo esse tempo. Aí foi aumentando, fala com um, fala com o outro. Nisso, A erosão aumentando. aumentando. Nisso, a promotoria ajuntou todo mundo para conversar, para entrar num denominador. Um TAC, né? Um TAC de providência. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nada. Fizeram o segundo PRAT, nada. Nada. E até hoje está daquele jeito. E continua nada até hoje. E ali o que acontece? Você sabe quantos veículos passam por dia ali? Chuta. Se eu tenho os Você números. tem eu ideia? Sei, eu sei que o senhor tem os números. 400 mil? 480 mil veículos. Quase 500 mil carros. Agora, não é carros, são Carro e caminhões veículo. carregando Carregado. grande quantidade de material. E peso, né? Sai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, tudo passa por aqui. A saída sul, né, Paulo? A saída sul. E entrada sul, né? É entrada sul. Saída e entrada sul. Aí o que ocorre? Nesse item das coisas que vai acontecendo, o solo é frouxo, a água vai batendo por baixo e, para acabar de completar, a Saneágua não cuidando da tubulação, a tubulação estourou Acabou Rompeu, agravando. e derramou mais de 1 milhão de litros d'água, causando uma nova erosão para baixo do shopping. A gente via aquilo e falou, mas não é possível, essa nascente não existia. Já era a água da Saneágua que estava despejando lá. Fez uma galeria por baixo da terra e foi vazar lá para baixo. Aí nisso começou a faltar água, eles tentaram consertar a tubulação que está lá pendurada, Sim. e que a gente tem as fotos. E vai né? ser difícil consertar aquilo. Vai né? ser difícil. Quase impossível. Né? Engoliu a cerca e já está chegando na marginal dali, daqui um pouco por baixo, cavando mais embaixo, e com a quantidade de veículo pesado passando, aquilo vai ceder na galeria O que foi aberta. solo não vai aguentar. Não vai né? aguentar. E a gente está falando aqui, não é de hoje não, né? doutor? Não é de hoje. Não é de hoje não. Não é de hoje. Doutor Carlos, a gente está aqui, né? E aí eu sou muito polêmico assim, e aí a gente gosta de um desafio, eu sei que você gosta também. Tomar liberdade aqui com o Denis, que é o presidente da rádio, mas é o seguinte, você já judicializou a coisa, né? Você já denunciou... Já denunciamos. Sim, e por exemplo, com as evidências que tem lá, né? Uma tutela provisória de urgência, de evidências, já mostrando toda essa documentação, tudo que junta, como envolve esses entes todos da federação, né? Tem que... não seria uma forma da gente dar uma pressionada, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você assim, o senhor como presidente da USAF, aí com o apoio da gente aqui, né, Denis? Claro. Nós temos aí o Conselho de Segurança, O departamento jurídico, nós todo mundo aí. tem a Associação Comercial no MEI, tem a Academia de Letras, tem um monte de coisa. Tem o segundo A gente Conseg pode também, fazer né? o seguinte, tentar conseguir um abaixo-assinado das entidades do Seria município excelente a ideia. e a gente ingressar, Quem seria inclusive... os CNPJs dela, não Isso. seria as pessoas mais, né? Aí a Porque gente- o povo já está cansado de pedir, né? Cansou. Aí o que a gente poderia fazer? A gente poderia, inclusive a associação de moradores, quem quisesse assinar um abaixo assinado ou uma ação popular direta, e a gente
entregar nas mãos do presidente da República, porque ou do ministro, vamos dizer, né, Eu acredito que o dos ministro transportes, né, para não passar por cima, Sim, sim. porque é o seguinte, até quando, né, eu tenho certeza que o prefeito Marcos Vinícius poderia também assinar esse documento, né, de que é preciso resolver. Nós poderíamos ir lá no Ibanês, né, no governador de Goiás, se eles não quisessem, também não teria problema, a força do povo é maior, e a gente ia resolver essa situação, porque eu penso assim, Denis, nós estamos vendo e a omissão é uma ação, assim, a omissão, se nós simplesmente lavarmos as mãos, pode ser que não seja nós que estejamos lá na hora que aquilo abriu uma cratera no meio, mas pode ser um filho, pode ser uma mãe da gente, pode ser um conhecido, um amigo, ou que não seja ninguém, seja uma pessoa. Mas vai ser engolido por uma cratera ali. E vão morrer gente. E vai morrer gente ali. Já aconteceu de morrer um rapaz. Então, e aí... Na tubulação. Nós vamos ser indiretamente responsáveis. responsáveis. Colocar um container com segurança, que o pessoal ficava lá. Nisso apareceu um rapaz forçando a porta. Aí o segurança gritou: "Ei, o que você quer aí?" Saiu correndo dentro do mato, caiu lá dentro da erosão. Sim. Aí foi retirado no dia seguinte. Eu lembro desse evento. E ficou mais ou menos uns 6 meses no ML sem aparecer. Foi enterrado como indigente, porque não apareceu família, nada. Aí o que acontece? Passa a ser um ponto de droga. Certo. Em que o pessoal... Já não é o primeiro. Um outro morreu em cima de uma bicicleta, tocaram fogo no mato, achou o corpo dele pendurado na bicicleta. O outro caiu lá dentro, quebrou o fêmur. Quer dizer que vem acontecendo várias coisas dentro A morte já área. Aconteceu, né? A gente já sabe disso. É. Mas a tragédia pode ser gigantesca. Sim, gigantesca. 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 E aí, as autoridades não podem falar que nós não avisamos, né? Vai chegar no fim, num ponto culminante, se pode tomar providência antes de acontecer isso. É isso que a gente tem que bater. Se pode prevenir, por que esperar acontecer, né? Mas, Fred, o que a sociedade, as pessoas, os comerciantes que estão se sentindo ameaçados, já não sabem para quem reclamar mais. Não sabe. Porque reclama para tudo quanto é lado e ninguém toma providência, Fred. Mas, é complicado. Mas no Brasil as coisas são complicadas de ser resolvidas. Denis, eu concordo. Agora, se morrer, caiu um ônibus ali dentro, aí no outro dia tem todo mundo resolve. Aí aparece helicóptero, presidente da República, governador, aí todo mundo quer aparecer. Agora, a gente está falando de uma tragédia anunciada aqui. Anunciada. E a gente não está brincando aqui não, gente. Sim, Denis, né? Denis, deixa eu te falar. Quando a gente começou a brigar pelas passarelas, quantos não a gente não ouviu? Até um dia que resolveu. Nós passamos mais de 10 anos, Fred. Então... O doutor Carlos sabe disso, mais de 10 anos. Você sabe quando resolveu, doutor Carlos? Quando morreu aquela grávida. Nós iniciamos... E nós paralisamos a BR, fechamos a BR. E na época eu tinha um trem elétrico, botei o trem elétrico lá. Aí tomaram providência. E aí tomaram providência. Pois o senhor lembra disso? Lembro. Quando nós perdemos uma grávida sentada no ponto de ônibus. Foi. Um absurdo. Eu posso... Eles só tomam providência quando morre alguém, Fred. Aí sim. Sim, mas é mais um motivo para não desistir. Você está falando, não tem a quem reclamar, ninguém sabe mais o que fazer. Vamos continuar insistindo. Quer ver uma ideia que a gente pode fazer lá agora? Assim. E a passarela não está totalmente resolvida, não. Não, falta ainda. O Marajó está lá passando a maior dificuldade do mundo. Muita gente morrendo ali. Né? Mas o que eu digo é o seguinte. É bom ressaltar logo, porque a gente não pensa que nós esquecemos, não. Nós estamos sabendo do problema que agora passou para o Marajó. E resolvido no Valparaíso, aqui, resolvido na cidade de Jardim, resolvido no bairro Ipanema, mas o Marajó continua a bagunça lá. Não só o Marajó, como a Osfaia e outras aqui no rumo até Rio Verde. Mas eu estou falando do município de Valparaíso, né? Tá. Mas o que eu estou dizendo, Denis, é o seguinte: o que a gente pode fazer aqui através da rádio da USAF, com a iniciativa da USAF, que é legítima, para capitanear isso, né? Para ficar no comando disso. A gente pode fazer, sabe o quê, Denis? Tem pessoas que hoje fazem vídeos, animações como se estivesse caindo, né? Como se estivesse acontecendo o problema. A gente tentar arrumar recursos para poder fazer esse vídeo, a gente jogar em todas as cores do Brasil, entendeu? Mandar para esses programas aí. A gente pode fazer, sabe o quê? Tentar colocar um outdoor, ou uma faixa, ou um trem bem grande lá e dizer...
Senhor motorista, esse local pode abrir uma Desabar. cratera a qualquer momento, desabar, né? É, desabar. Desabar. Esse local pode desabar a qualquer momento. Cuidado. Cuidado, entendeu? Sabe por quê? Porque você alerta a população. E ano que vem é ano político, é hora deles começar a se movimentar. E aí precisa da gente se movimentar também. O que o político quer é que você fique calado. Abriu a boca. O mal político, né, Fred? Porque o bom político não faz esse tipo de Não, coisa. eu sei. Vamos então, eu proponho aqui o Carlos, Sim. doutor Carlos, que inclusive a gente pode ter o apoio do doutor Zito, da OAB. Sim. Me comprometo a falar com o Paulo, que é o pró-reitor lá da Unidesc, né? E outras faculdades aí, da gente fazer um documento em conjunto, né? Trazer essas pessoas para uma audiência pública Excelente promovida ideia. pela OSAF É. e entidades parceiras, né? Sim. E a gente faz uma audiência pública. Chama o diretor do DENIT, chama engenheiro, chama o prefeito ou o engenheiro da prefeitura para falar sobre o assunto. Chama a promotora, que seja a Oriane, que seja a Lorena, que seja a doutora Karine, qualquer um é responsável, o Daniel Naif, qualquer um que é o responsável pela promotoria lá, entendeu? Então, eu acho que também a gente está negligenciando um pouco. A USAF está sozinha nisso há quantos anos, né, Carlos? Não, a Rádio Sucesso está com ela desde muito tempo, né, Tá. doutor? Sim, mas Tá. a gente não está vendo. A gente está A aqui gente e tá estamos aqui. denunciando de novo. Mas, Tem batido outra bastante, vez. Mas tem só na batido torcida. bastante. Mais uma vez. Mais outra vez. mas a gente está só na torcida? Não, vamos Olha, trabalhar. eu quero saber na ação, na viu, prática. Viu, Não é Fred? não? Existe um outro fato impressionante. Você sabe a Missão Cruz? Sim. sim. São 4 demarcações. Uma das demarcações nunca foi encontrada. Aí com o pessoal que nós andamos lá dentro, vendo as coisas, achamos esse marco. Nossa. 1800 e não sei o quê. É uma cruz que tinha em cima de um negócio quadrado de concreto, 4 pontas, feito um triângulo de ferro. Aí eu falei, o que é isso aqui? Fui, tirei as fotografias, é da Missão Cruz, o que está perdido, que estava dentro do Valparaíso. Não está mais. A Tiraram? negligência da secretária da infraestrutura meteu o trator lá dentro, desapareceu. Veio o pessoal da UNB procurar isso, nunca achou mais o marco. Eu Tinha devia esse marco que é responsabilizar. história. É história, isso Meter é o trator Ou uma seja, relíquia, né? Aqui eles estão conseguindo acabar com a própria história, né? com a própria história. Não, e tem mais história. Lá tem É muito tem difícil, uma né? mina d'água, que era bem protegida, que conta a história da seguinte forma, que quem contou para mim foi o doutor Ernesto e Oscar Niemeyer. O gado vinha de Minas Gerais e vinha parando, e esse cozinheiro que vinha com a carroça trazendo mantimento para dar alimentação para o pessoal para levar o gado, Sim. passava aqui por dentro. Aí chegava nessa mina, o acampamento parava lá. Quando acabava o almoço, a janta e o café da manhã, essa carroça saía, chegava na rodoviária de Brasília. Tornava a parar. Aqui lá também tinha uma mina d'água. Olha como é que é a história. Até chegar esse gado lá para cima, para a Bahia. Passava por aqui. É a história que está contando. E não tem só essa. Não se preserva a história. A história está aí, mas não se preserva. Nós não guardamos Aqui se a destrói nossa a história. Aqui Se a história destrói. é destruída. Nós temos Ou, no mínimo, abandonada, né? o rego da Saia Velha. É uma história. Também. O que o doutor Oscar... Saia Velha teve a primeira hidrelétrica de Brasília. Pois é, Você sabe disso. que eu mexi. É verdade. O clube se apropriou, pôs a CELG para fora, não se preservou. A Marinha estava preocupada com isso. Levei toda a documentação que eu tenho. Eles falaram, posso escanear, doutor? Pode escanear. Guardaram cartas, preocupado com isso. O Elmo Cerejo, que visitou essa área, preocupado em preservar, se tornar um ponto nacional em que as crianças teria ilustração, como é que funciona uma usina. É um Cerejo Faria, saudoso, né? Saudoso. Destruíram lá, né? Destruíram os galpões. tudo. Hoje é Agora, o clube aí Águas Correntes. baixou uma lei que não pode mais mexer. Está lá guardado e parado. É município Cidade Ocidental ali. Da Eu não Ocidental. sei se foi tombado. Foi tombado, doutor?
Pediu para que ficasse para preservar. Não foi tombado, foi derrubado. Derrubaram para botar o clube lá. Desmontaram o escritório, fizeram um restaurante que tinha um escritório lá. Quando o gerador, vamos supor, quando a usina não funcionava, tinha um gerador que funcionava, que é antigo, que está lá de 1959, está lá abandonado. Inclusive, ele gerava energia para o catetinho. Né? A Marinha nos deu apoio com o Coronel Danton, fomos visitar, fizemos um ofício pedindo que preservasse. Inclusive, você foi ameaçado sobre botar uma arma na sua cabeça. Quando entrei lá, foi ameaçado, colocou uma arma na minha cabeça, foi que eu não podia mais entrar lá. Aí, com o promotor público de Valparaíso, que não está mais lá, agora é a doutora Oriane que está no lugar, fui proibido de entrar lá. É desse jeito. Pois é, quando você parte em defesa aí, mas eu acho assim que não está morto, muita coisa pode ser feita ainda. E eu acho assim que a USAF tem que vencer essa parada, né? A sociedade tem que vencer. E o Carlos também não pode parar. Eu sei que a pessoa, depois que enrica, não trabalha mais, mas tem que... Mas o Carlos tem que voltar ativo aí. O Fred, doutor Carlos, é muito difícil você lutar. Você foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte. Para tentar salvar as pessoas. Tentar salvar a história. Para tentar evitar uma tragédia. Mas vamos fazer o seguinte... É complicado, né? E aí você acaba tendo medo também, porque você é um cidadão e você sabe que às vezes a gente tem que dar um passo para trás, porque quando chega ao ponto de ser ameaçado de morte, Fred, o cara tem que dar um passo para trás. Vamos fazer o seguinte, Denis. Você fica mais receoso. Denis, vamos fazer o seguinte. Se vocês toparem, olha lá, eu estou vendo um monte de gente aí nos acompanhando. É o seguinte, vamos sair daqui, vamos conversar com o presidente da Câmara, o vereador Alisson Lacerda, nós vamos solicitar a realização de uma audiência pública. Isso seria bom. Onde o Carlos, professor Carlos aqui, doutor Carlos, vai contar toda essa história que não se pode se perder. E dali, nós vamos pedir para que seja criada uma comissão de parlamentares, para que ela monte uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, convocar as autoridades, responsabilizar, inclusive essa secretária aí que meteu o trator lá, para dizer aonde está essa cruz, esse marco. Meu amigo. Esse marco. Agora vai ser. Entendeu? Eu acho que isso aí vai ser impossível aparecer, viu, Fred? Não, porque qual o interesse que a pessoa tem? Qual o interesse que a pessoa tem? Eu, sinceramente, acho que vai ser impossível acontecer. Né, doutor? É verdade. Não, mas vamos. A gente está aqui há mais de 40 e poucos anos. Só é impossível se a gente não tentar. Quantos anos tem isso, doutor, que desapareceu, você lembra? Isso foi 2009. 2009. Eu não era nem nascido. Vai ser complicado. Vai ser procurar uma agulha no palheiro, Isso, meu amigo, mas ninguém diz. Ninguém está né? dizendo que vai ser fácil, a gente está dizendo que vai valer a pena. Sim. Vamos fazer? Vamos. Pode fazer. Pode ser, presidente? Tá feito o desafio. Nota bem. Você já pensou, nível nacional, aquela usina funcionando, o que iria trazer de lucro para benefício, né? Mesmo para o clube? Histórico, Mesmo que não produzisse lucro, mas a história. Você sabe qual foi a resposta que o IFAM deu do Goiás? Que não tinha mais validade aquilo lá, porque modificou. Colocaram piscina em volta. Entende? Houve uma modificação. Olhando e o desvio da própria vazão da água. Finalidade. Agora, aí você não falou para ele assim, tá, tudo bem, houve uma modificação. E não pode haver uma restauração? Pode. Afasta as piscinas, tira de lá, desapropria e deixa a natureza tomar conta de novo, vai. E a água... Quer dizer que só pode destruir, não pode construir mais. E por incrível que pareça, ela consegue se restaurar, né? É tão maltratada, mas ela consegue se restaurar. Não completamente, mas consegue. No mesmo lugar que ocorre isso aí, existe o rego da Saia Velha, que levava água para Lusiânia. Tem uma história aí também. Já destruíram tudo com a plantação de soja, foram derrubando. Vamos fazer ou não vamos? Vamos fazer. Você topa? Topa. Fazer. Posso requerer? Pode requerer que nós vamos Ok, tudo bem. Eu, como presidente, estou presidente, eu não sei, acho que até o final do ano aí, Fred, do segundo Conseg também.
É segurança e nós temos que entrar de cabeça nisso aí, doutor. Tem que entrar. Gente, A gente tem denunciado esses anos todos Sim. e me sinto no dever de estar te apoiando nessa cruzada aí, porque a gente sabe que não é fácil. Não é Há fácil. muitos interesses por trás disso. Tem interesse. Né? E quando a tona se torna público, talvez as ameaças de morte elas cessem. A Né? gente Beleza. fica meio receioso. Talvez elas cessem. É. Né? Então vamos tentar fazer, viu, Fred? Vamos. Vamos. Então é isso aí, Denis. Eu já queria me despedir, já é mais 9, né? Que elas têm, nem sei, nós estamos batendo papo, a hora passa tão rápido que a gente nem vê. Não sei. 9h11 já. Agora nós temos aqui uma situação, Ah, vou pôr aqui a Samara para falar, sim, sobre empreendimento, certo. que é empreendedor. Uhum. Ela vai dar uma explicação aqui, você aqui do lugar, ela vai sentar e vai Não, falar. você pode ficar aí que eu saio aqui. É bom que você Ela apareça. senta do lado de cá. Senta ali. Dona Samara. Fred, o Fred vai nos representar agora neste momento na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. Senta ali. Vai se ausentar aqui do programa, porque inclusive ele vai tentar já dar agilidade a esse, Já até a esse passei ali trabalho. para você que já está começando as inscrições. Ah, tá. Passei Tá pra bom. ti. Verdade. Manda Aí, um abraço especial ao pessoal que está ligado com a gente aqui. A Silvana Ribeiro está ligada também. O Antônio Reis está ligado conosco também. Queria agradecer você que está na Rede Mundial de Computadores. A Silvana, que é minha amiga lá do Engá, viu? A Silvana Ribeiro. Hoje é sexta-feira, viu, Silvana? Hoje tem karaokê, viu? Tem karaokê com o DJ JP Zanetti. A gente vai estar lá presente também. Eu espero você e seu esposo lá. Fred, Deixa eu me despedir. despede aí que você já tem Exatamente. compromisso. Já, Gente, né? ó, muito obrigado aí por mais esse dia. Quero desejar a todos um excelente final de semana, né? Nós temos aí muita responsabilidade nessa hora, né? verdade. Nada de fazer Tá parecendo que vai chover, viu? Então é, tem que tomar cuidado também, viu, Fred? Isso, então... O verão já acabou, tá? É verdade. Aquele Então, melzinho na chupeta já foi embora, viu? Já foi embora. aproveite aí, porque a vida passa muito rapidamente, viva intensamente cada momento e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, não é isso, Denis? Ô Fred, obrigado pelo carinho. Já vai o Fred dando andamento já de Isso. tudo que nós falamos aqui Você me procura. você para tem meu tentar telefone, resolver você tem tudo essa aí. situação, porque a merda, gente, vai acontecer, viu? É seríssimo. Eu tô falando português bem claro para vocês entenderem que a merda vai acontecer. Vai. Eu não sei que dia, mas que vai acontecer, vai. Beleza? Vamos falar com ela. Bom dia, querida. Bom dia, ao Denis Carrapicho. Chega mais pra cá para o pessoal te ver lá. É. Pessoal da Rede Mundial. Aí. É um prazer estar recebendo a senhora aqui, viu? Nós tivemos aí diversas vezes nos bastidores conversando. E tomara que a senhora traga notícias boas, que de ruim já estamos cansados, né? Bom dia a todos os ouvintes também do Valparaíso e pela cadeia mundial, através da Rádio Sucesso. Nós estamos aqui porque nós fomos contemplados, Denis, com o projeto da Equatorial em 2024. Certo. E nós Portanto, vamos... ano passado. Isso, e nós vamos começar a realização de uma capacitação em empreendedorismo. Sim. São oficinas voltadas para empreendedorismo. Nós vamos ter as outras oficinas de... Um momento aqui. As oficinas de marketing e vendas. E montagem de estandes e apresentações. Com isso, nós vamos capacitar 50 pessoas com habilidades manuais. Né? As inscrições já estão abertas e queremos começar o curso do dia 1º a partir do dia 17. Então, nas redes sociais, nós vamos afixar alguns cartazes em pontos estratégicos. Sim. Né? Secretaria de Cultura, nós temos o apoio da Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, inclusive, como o Gurgel falou, da Acival, da Informática, Chipset, Chipset Informática, e com isso nós queremos fazer essa capacitação são homens e mulheres que têm as habilidades manuais. Entendi. Então, para isso, nós precisamos contar com teu apoio na questão da divulgação Já tá apoiado, né? desse projeto. Sempre, né? O nome do projeto é Empreender Junto,
transformando ideias em negócios, que é do Instituto Equatorial, que faz parte da empresa Equatorial. Certo. E com isso estamos aí movimentando. Fizemos o lançamento no dia 17 de fevereiro na Câmara, tivemos uma repercussão muito boa. E assim, as inscrições estão abertas. As inscrições serão feitas online e na sede da OSAF, que fica ali na etapa A, na quadra 5, lote 3. Né? E na sala 207. 207. Então, Então vamos repetir. Quadra 5. Lote 3, sala 207, na etapa A. Em cima da clínica. Acesso. E com isso nós agradecemos, né? Fazemos esse convite a todas as populações, Sim, aos artesãos principalmente, que é uma oficina de artesanato e biojoias. Certo. Então, quem tem interesse de se capacitar, a oficina de empreendedorismo será com a parceria também do grande órgão, que é o órgão responsável pelas pequenas empresas, pelo microempreendedor, e que ela realmente capacita, né, as pessoas no Brasil todo, que é o SEBRAE. O SEBRAE tem feito no Brasil todo e esse tipo de trabalho, e vou te dizer, tem dado muito resultado. Sim, com E certeza. quando tem esse apoio do SEBRAE, normalmente a coisa flui boa, viu? Normalmente. E assim, a questão da capacitar, principalmente, são as mulheres, Certo. que ela não tem um apoio, né? Principalmente aquelas que procuram a fazer o artesanato uma fonte de renda. Então, nós precisamos... Aquela mãe que pode trabalhar na E própria está em casa. situação de risco, entendeu? Exatamente, está precisando complementar uma renda. Isso. É justamente isso aí que nós vamos... Esse tipo de projeto é um projeto que é um projeto auxiliar. Então, ele auxilia as pessoas e qualifica as pessoas. Muitas vezes a pessoa sabe fazer a coisa e não sabe desenvolver. Exatamente. Para poder Muitas vender. das vezes também sabe fazer, o produto Isso. sai, mas não sabe Isso, vender. não sabe Isso, vender. justamente. Por isso que nós vamos Exatamente. fazer essa oficina de marketing e vendas. Exatamente. E como montar... Para chegar no ponto final, né? Porque ele dá a saída e não chega no ponto final. Não chega no Isso, ponto final, então né? assim, tem muitas que elas trabalham, mas não sabem como escoar, como vender. Verdade. E como divulgar teus Muitas produtos. das vezes não sabe nem qualificar preço Isso, do isso. produto que está sendo feito, confeccionado. Aí está tendo Né? prejuízo. Tem E prejuízo. isso será a nossa parte. Como ela pode empreender, Sim. como no final, com essas 50 artesãs, nós podemos transformar em quê? Numa estrutura, juntamente com a OSAF. Montar uma associação para poder tentar Isso. ajudá-las aí. E a gente participar naquela questão de como é que dá o nome? De como montar o estande. Aham. E todos esses... O que acontece? Quando você se junta... A questão da logística, né? Que a elas logística. não têm. Quando você se junta muitas pessoas, o caminho fica mais fácil. Fica, com certeza. 10 cabeças pensa melhor do que uma. Exatamente. Né? Então, cada um dá uma ideia, a coisa começa a fluir e a tendência é crescer. E isso, no final do projeto, será feito um diagnóstico, né? Nós faremos um diagnóstico de quantas conseguiram dar continuidade, Sim. quantos conseguiram se tornar MEI, quantos conseguiram sair daquele ciclo de violência que está enraizado, a questão do patriarcado na nossa sociedade. Verdade. Então, no final, serão com certificados e nós vamos fazer uma compilação, né, de tudo que foi passado ali. Então, não será só um projeto de capacitação, Sim. mas será Uma coisa muito maior, né? uma coisa grandiosa. Verdade. E que, ao final de tudo isso, terminou as capacitações, ela vai ter como montar um stand, como será feita a parte
nós zeramos os cartõezinhos para ela, faremos aqueles banners E com o compartilhados. apoio da Associação Comercial pode gerar até uma feira futuramente. Né? Sim. Isso, e no exato. final nós faremos uma feira, né, com todas as artesãs do que elas têm já feito com a parte artesanal. Sim. E a parte de biojoias. Então, com isso, nós convocamos... E a mulherada gosta disso aí, viu? Gosta, adora. Falou em joias, elas adoram, viu? Na hora. E aqui no município, nós temos vários artesãos capacitados. E nós participamos, a semana passada, no Tribunal de Contas, fomos convidados para estarmos lá, no Tribunal de Contas. Inclusive, no próprio Tribunal de Contas, tinha as exposições de artesanato e as biojoias. Então, que todos os eventos que sejam feitos aqui no município e os círculos vizinhos, nós podemos trabalhar com a logística de pegar esses artesãos, essas pessoas, homens e mulheres, e podemos auxiliar na parte da logística, de como ela ir, de como se deslocar, ver quais são as feiras, como os eventos, ou até mesmo no DF, né, que não é distante. E aí, com isso, nós esperamos que tenhamos um grande sucesso e possamos colaborar nessa área social. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer, viu? Vai acontecer. Se Deus quiser. Vai. E vamos acompanhar e divulgar também. Isso. Tá, desde já, nossos agradecimentos, Não em precisa nome da agradecer, que USAF. a gente, doutor Carlos sabe disso, nós somos parceiros, Sim. a gente prima pela honestidade e a confiança das pessoas. Certo. E a Rádio Sucesso foi feita para ele, né, doutor Carlos? Você veio lá de Foi. trás com a gente. Muito tempo. Nós temos um veículo aqui que é da cidade, não é nosso, não é meu, não é do doutor Carlos, não é da senhora, é do povo. É do povo. E a gente tem que tratar aí das coisas que é direcionar para o povo. E é o que nós viemos fazendo esses anos todos, já há 14 anos, né, desde que saiu a rádio. Por isso que vem esse sucesso todo da gente aqui, porque a gente não tem partido e temos a consciência de tratar bem a população da nossa cidade. Queria agradecer a senhora pela presença. Muito obrigada. Te parabenizar Obrigado. pela iniciativa. Muitas das vezes a gente sabe que de estar fazendo isso aí tudo, dá larga às vezes fazer as coisas em casa. Com a sua família, Isso. né, com as suas empresas. E o doutor Carlos a mesma coisa. Um homem que já podia estar tranquilo, aposentado, viajando. 75 anos numa boa. Tranquilo, né, doutor Carlos? A gente podia estar até nos Estados Unidos aí batendo um papo lá fora. Mas a gente, quando é apaixonado, Não larga, né? Não larga. parte ambiental não Não larga tem nunca. jeito, é verdade. Aí a gente sabe disso, você tem convites aí internacionais, eu tenho acompanhado Sim. isso, para estar fora do país. E às vezes o senhor não vai para poder tentar resolver o problema do seu país. E a gente sabe disso. E Do gostaria nosso município, né? Gostaria de expressar a minha admiração pelo senhor, pela pessoa que o senhor é. Obrigado. Sobretudo por ser humano, da forma que o senhor trata as pessoas. Muito obrigado. De nada. Eu me orgulho muito da Rádio Sucesso, eu como estou vice-presidente, ser parceiro sempre. E enquanto eu tiver vida e estiver aqui, o senhor vai ter espaço, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Olha, De nada. vem aí JP Zanetti com o seu karaokê. Meu amigo, aquele karaokê que bota pra moer. Já é sexta-feira, o pessoal já tá aquecendo aí os tamborins, o violão, a voz e o pau vai quebrar. Daqui a pouquinho, JP Zanetti aqui, ao vivo com você, o karaokê pela Rede Mundial de Computadores. Venha participar. Você que está em casa aí, aproveita, vem cantar, vem participar, venha ser feliz, que afinal de contas, sextou, viu, gente? Tchau, tchau, super beijo do Carrapicho. O Tribuna Livre volta, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, a partir das 8 da manhã. Um bom final de semana a todos. Ó, atenção, viu? Não vai encher a cara, não vai fazer besteira, fique tranquilo, tá legal? Tchau, tchau. Se beber, não dirija, viu, gente? Vai de Uber. Você vai ganhar muito mais. Tchau, tchau.